isso. Agora o detalhe é o seguinte, doutora Socorro. Vamos falar agora, o assunto é árido e triste, porque a loucura no Oriente Médio não para. O pior é que todos eles falam, tudo que eles vão falar, eles antes falam assim, em nome de Deus, vamos destruir o outro, em nome de Deus, vamos matar, em nome de Deus. Não é possível uma coisa dessa. Vai lá, Ari. Gasolina no incêndio. Líder supremo do Irã faz ameaça grave. Israel não vai durar muito tempo. Nossa Senhora. Socorro, Sampaio. Eu acho que essa manchete está perfeita. É gasolina no incêndio, como o Ari falou aí, porque o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que raramente aparece. Só um pouquinho, Socorro. Peraí. Eu não entendi o pleonasmo aí, Socorro. A Socorro falou, ela falou o que eu ouvi, Ari? Lembrando, gasolina no incêndio, Ari, não foi isso? Não, ela disse essa manchete está... Ela falou isso. Falou. Lembrando, viu, Socorro? Todas as suas manchetes são perfeitas, viu, Socorro? Viu, Socorro? Tal qual Cid Moreira, eu sou apenas um leitor de notícias, mas alguém que eu conheço... Todas as suas manchetes muito modesto são perfeitas. E humilde. Ora, muito modesto e humilde. Todas as suas manchetes são perfeitas. A gente sabe quem faz as manchetes, né, Ari? Exato. Todas as suas manchetes são perfeitas. Siga. Pois é, então vamos esquecer aí a manchete, mas o certo é que diante dessa situação crítica, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que raramente aparece, raramente discursa, hoje ele resolveu aparecer, ele discursou, isso foi durante as orações da sexta-feira, ele conduziu as orações da sexta-feira em Teherã. A gente vê aí essa multidão, o regime disponibilizou carros para levar as pessoas até esse local, para ouvir o discurso, ouvir as palavras do líder supremo, e a gente tem as imagens da fala dele e do lado um fuzil. Então ele falou aí, né, nas orações, falou em nome de Deus, mas do lado de Ali Khamenei, acho que a produção separou essa imagem, havia um fuzil, Amadeu. Ele disse... Primeiro, ele começou dizendo que o ataque de 7 de outubro, ataque em que os terroristas do Hamas entraram em Israel e mataram mais de 1.200 pessoas e que ainda há mais de 100 reféns em Gaza, ou sabe-se lá em que lugar eles estão, Ali Khamenei diz que o ataque foi correto, foi lógico e internacionalmente legítimo, que os palestinos estavam certos quando realizaram um ataque. Ele disse que a luta contra Israel continua, o Irã e os aliados não vão recuar, que o Irã vai atacar Israel novamente se precisar. Pediu união de todos os muçulmanos contra o inimigo comum, que é Israel, e disse que Israel não vai durar muito tempo. Bem, ele escolheu esse discurso numa data aí, olha, poucos dias antes do aniversário de 1 ano dos ataques terroristas em Israel e poucos dias após o ataque do Irã, um ataque massivo de mísseis iranianos contra Israel. Para demonstrar força, possivelmente tem aquela guerra de palavras, que também conta nessa guerra de palavras, e também havia um boato de que ele estaria escondido, que ele estaria com medo, que ele teria sido levado para um lugar seguro e que ele ia passar a viver escondido como vivia o líder do Hezbollah, Nasrallah, que foi assassinado por Israel. Então, possivelmente também essa aparição hoje foi para mandar esse recado, Amadeu. Privatizam, né? Deus. O Deus dele lá, cada um. É assim, é o meu Deus, o meu Deus, o Deus é de todos. Mas vamos lá, vamos trazer razão ao debate. Professor Vila. Amadeu, é uma situação extremamente complicada, né? Porque a expansão do conflito, que estava restrito originalmente, desde 7 de outubro do ano passado, a Israel e a faixa de Gaza, que é controlada ilegalmente pelo grupo terrorista Hamas. Aí, mais recentemente, entrou o Iêmen, né, os rebeldes do Iêmen, que são armados, todo mundo sabe, pelo Irã, assim como o Hamas.
Aí é o episódio do Líbano, né? Ou seja, o Hezbollah que atua na fronteira sul do Líbano, norte de Israel, e o bombardeio de Israel. E agora, mais recentemente, a ação do Irã e aquela dezenas e dezenas de mísseis atirados sobre Israel. Em suma, a preocupação agora é qual vai ser a resposta de Israel. O próprio presidente norte-americano chegou a falar de que Israel poderia atacar a estrutura da indústria petrolífera iraniana, o que é um absurdo, porque isso cria um problema internacional dos diabos, né? Dispara o preço do petróleo, desorganiza a economia internacional. A grande questão é que não há um local onde é possível ter algum tipo de negociação, e nem países que têm força para juntos, com as duas partes, obter um cessar-fogo ou um caminho de paz, né, que seja a médio prazo. Não temos Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética não existe mais, ONU ninguém leva a sério, a China evita se envolver nesse conflito por outras razões, ela tem uma outra estratégia geopolítica, e a tragédia continua. Aí, porque a questão, Ari, não é que são adversários, né? Eles são inimigos de morte. O objetivo de um é exterminar o outro. Não tem diálogo. Olha só, essa fala do Ayatollah, ela termina beneficiando o Netanyahu de alguma forma. Claro. Sabe por quê, Amadeu? Claro. Porque hoje mais da metade dos israelenses odeiam o Netanyahu. Mas quando o Ayatollah fala em que vai exterminar o povo todo, a nação, recrudesce aquele sentimento de patriotismo, porque nada é mais caro a Israel do que o direito de existir como nação. Eles vêm, desde que o sionismo foi criado, que eles vêm tentando isso. Como eles conseguiram, eles se aferram a isso, claro, de uma maneira compreensível. Então, mesmo o Netanyahu desgastado, quando alguém vem de fora, um inimigo histórico, e diz, nós vamos acabar com a nação Israel, isso de alguma maneira fortalece o Netanyahu. E que o ataque foi correto, né? O cara... É um festival de absurdo, Franci. Amadeu, e todos estão errados nessa guerra, não há razão. E não há razão porque, assim como o Ari e você sinalizaram, não há diálogo, porque há outras questões envolvidas, não é apenas uma questão de revidar um ataque ou outro, há uma questão religiosa embutida. E quanto a isso, independente de qualquer movimento que se faça para tentar um diálogo, tentar um cessar-fogo, essa é uma região que sempre está afoita, ali está eclodecendo uma série de ataques, de movimentos que podem culminar em guerras. E eu não vejo, assim como não via a época em que começou a guerra entre Israel e Hamas, que isso vai parar, que há como conter a expansão desse conflito. Então, toda a região é cercada por nações que vivem conflitos, e muitas vezes conflitos particulares, mas conflitos que envolvem grupos armados, envolvem grupos terroristas, outros em que o governo também está envolvido. Então, ao meu ver, vai explodir a qualquer momento uma guerra que envolva todo o Oriente Médio. Mais ainda, Ave Maria, Fran.